Os tempos que vivemos não são fáceis. Após a enorme crise financeira de 2008, todos os esforços financeiros que os portugueses e os madeirenses realizaram, a nossa economia dava sinais de vitalidade e robustez. As pessoas tinham oportunidades de emprego. Havia esperança e a economia crescia há 77 meses, na Madeira. Os jovens começavam a trocar os contratos a prazo pela entrada nos quadros das empresas. Não vale a pena dizer que tudo isso acabou. Para além de não ser uma grande novidade, para quem anda na rua, todos conhecemos alguém que perdeu o seu emprego. Alguém a quem o contrato não foi renovado. Alguém a quem o destino ficou naturalmente amordaçado. Eu conheço muitos, e muitos desses são jovens, qualificados, com investimento na sua formação e que naturalmente viram as expectativas depauperadas. Apesar da melhoria das condições de vida que a economia vinha a trazer e a permitir nos últimos anos, somos o país da Europa em que os jovens se emancipam mais tarde. Um passo que há 20 anos era dado aos 23 ou aos 24 anos, hoje, não raras vezes, é dado em termos médios aos 29 anos e 2 meses, sem certezas de que, por qualquer infortúnio, como o exemplo dos tempos que vivemos atualmente, podem gerar o regresso ao ninho. Para falarmos da realidade atual, e tendo em consideração os números mais recentes, em Portugal, desde fevereiro de 2020, perderam-se, em termos líquidos, 186 mil postos de trabalho. Em função das circunstâncias específicas que originaram esta crise, podemos dizer que esta é uma crise que afeta principalmente as regiões onde a produção de serviços tem um peso maior na economia. Nos 186 mil postos de trabalho que a Covid-19 destruiu em Portugal, 55 mil desempregados tinham idades inferiores aos 25 anos e 67 mil tinham idades compreendidas entre os 25 e os 34. Ou seja, o mesmo é dizer que 2/3 dos empregos perdidos e destruídos da população ativa em Portugal foram em trabalhadores com idade igual ou inferior a 34 anos, ou seja, os nossos jovens. Há uma geração que é novamente fustigada. Para combater os efeitos adversos, o Governo Regional da Madeira tomou 2 medidas defendidas pela Juventude Social Democrata da Madeira que se afiguravam centrais no que respeita aos mais jovens. Se, durante a suspensão dos programas do Instituto de Emprego, o Governo Regional apoiou, através do Centro de Emprego, todos os beneficiários dos referidos programas com uma bolsa no valor de 80% de um IAS, por outro lado, definiu regras para que os jovens beneficiários pudessem retomar esses mesmos estágios e programas sem serem prejudicados, quer na contrapartida financeira, quer na experiência e na formação. Mas o Governo Regional foi mais longe. Foi mais longe ao implementar uma proposta que constava do programa eleitoral do PSD para a juventude, que foi o alargamento dos programas de emprego para os jovens de 6 para 9 meses e de 9 meses para 1 ano, sem criar encargos, com majorações de financiamento às entidades receptoras. Isto sim é apoiar o tecido e o setor privado. Além disso, o esforço assinalável de uma estrutura de governação regional, como é o nosso governo, não raras vezes de uma estrutura regional de governo, que não raras vezes é esquecida por quem governa o país. Um esforço que permite uma primeira experiência e inserção no mercado de trabalho, mas a quem depois faltam as condições para o resto. Vivemos hoje um tempo em que é essencial reformar o ensino superior, sobretudo no que diz respeito à oferta letiva. Hoje, uma criança de 8 anos, quando terminar a sua formação, 2/3 das profissões da altura ainda não existem hoje. Como é que essa criança pode estar preparada para lidar com a economia do futuro se tem uma escola do presente? Aqui não se trata de manuais digitais ou de quadros interativos. É muito mais estrutural que isso.
É educar para consciencializar os jovens de que há profissões clássicas e profissões modernas e não profissões científicas e outras profissionais. É educar para um Estado que não prepara nem para uma coisa nem para outra. E no momento de crise em que o país bate o recorde dos últimos 25 anos, a única medida estrutural do governo socialista é aumentar as vagas de acesso ao ensino superior, diminuindo o acesso aos alunos internacionais. Não condeno a bondade da medida, mas o problema é que se o financiamento universitário já era por si deficitário, agora será muito mais. É importante não esquecer que aos valores atuais das propinas de um aluno internacional, 5 alunos nacionais pagam o equivalente. Dado que o Governo Central não se preocupa com as medidas estruturais, era importante que segurasse o mercado laboral jovem. Apesar das medidas fiscais apresentadas no Orçamento de Estado de 2020 para fazer repercutir na declaração a apresentar em 2021, estas devem ser reequacionadas. E termino finalizando com 3 ideias. Não será totalmente descabido reequacionar o alargamento da exclusão da tributação dos estudantes em sede de IRS para todos os alunos que recebam um valor igual ou inferior a 10 IAs, contrariamente ao que agora a lei define como 5. Por outro lado, na proteção do emprego, o alargamento do IRS jovem até aos 30 anos e em vez do alargamento ser feito até aos 3 primeiros anos de trabalho, até aos 5, sem que, após terminar a sua formação superior, com redução do rendimento coletável após o 3º ano de licenciatura. Criar um verdadeiro mecanismo de incentivo que permitisse aos privados, a quando da contratação de um jovem, mais do que não terem um custo acrescido, terem uma poupança efetiva nos encargos sociais que se poderia fazer repercutir no jovem contratado ou em qualquer outro ativo da empresa. Muitos mais poderão dizer que estas são ideias parcas. Poderei ser obrigado a concordar, mas deixem-me que vos diga. Todas elas significam muito mais do que aquilo que a governação nacional do Partido Socialista tem feito pela juventude portuguesa. São situações como estas que nos permitem compreender e fazer compreender os nossos jovens a importância do aprofundamento da autonomia em matérias como a autonomia fiscal. É exatamente por isto que a luta continua. Muito obrigado.